O ensino fundamental, particularmente, foi contemplado com 17,56% da receita, ou seja, 70,22% da parcela mínima aplicável no setor. Terceiro, a título de valorização do magistério, a Prefeitura despendeu 72,12% da receita do Fundef. Quarto, em favor do desenvolvimento dos programas e ações de saúde pública, a administração aplicou 19,11% do produto da arrecadação de impostos diretos e transferências constitucionais. Quinto, a despesa com pessoal e reflexos atingiu 46,78% da receita corrente líquida. Sexto, o resultado da execução orçamentária evidencia superávit de 2,38% da receita arrecadada. Sétimo, o déficit financeiro do exercício foi de R$ 7.739.448,97. Oitavo, o resultado econômico foi positivo em R$ 7.620.610,93. Nono, o resultado patrimonial passou de R$ 41.654.767,11 no exercício anterior para R$ 49.275.378,04. O aumento corresponde a 18,29%. Décimo, a dívida líquida de curto prazo evoluiu em relação ao exercício anterior, já que passou de R$ 5.063.744,26 para R$ 5.854.746,44. O crescimento equivale a 15,62%. 11. A dívida consolidada líquida, por sua vez, decresceu, pois passou de R$ 14.529.216,98 para R$ 13.166.399,12. A diferença menor corresponde a 9,38%. Item 12. A disponibilidade financeira, ou seja, caixa e bancos, somava R$ 7.983.553,94, enquanto os restos a pagar importavam em R$ 13.838.300,38. 13º item, aos agentes políticos, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, atribuiu-se, a título de subsídio, valores consentâneos com a norma de fixação da Lei Municipal número 3.684, de 19 de julho de 94. Finalmente, às folhas 114, encontra-se o parecer favorável à aprovação das contas anuais do exercício de 2005 por votação unânime dos senhores conselheiros, com as recomendações e determinação do relator. Em razão de todo o exposto, esta Comissão de Finanças, Orçamento e Contas manifesta-se favorável ao parecer prévio do Egrégio Tribunal do Estado de São Paulo, apresentando à consideração do douto plenário, nos termos do parágrafo 1º do artigo 230 do Regimento Interno, o seguinte: Projeto de Decreto Legislativo número 16 de 2007. Aprova as contas da Prefeitura e do município de Barretos relativas ao exercício financeiro de 2005. Artigo 1º. Acolhendo o parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no processo TC 2815.026/05, ficam aprovadas as contas da Prefeitura do município de Barretos relativas ao exercício financeiro de 2005, ressalvados os atos pendentes de apreciação por aquela colém da Corte.
Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, aos 4 de outubro de 2007. Está em discussão os pareceres. Senhor presidente, só pela ordem, eu queria solicitar a Vossa Excelência a cópia autenticada dos pareceres, tanto do Tribunal de Contas, como do vereador Nilico. É regimental, solicito à diretoria parlamentar que providencie a expedição do requerido pelo vereador Luiz Carlos Anastácio. Continua em discussão os pareceres. Não havendo oradores, está em votação o primeiro projeto de decreto legislativo pela aprovação das contas. Senhor presidente, só para... Desculpa, eu queria o entendimento de Vossa Excelência e dos colegas vereadores. 2 semanas, 2 sessões, eu fiquei ausente da casa. Eu solicitaria vista de mais uma semana para que eu e a bancada possamos conversar sobre a nossa linha, tanto no parecer como no projeto. Solicitação do vereador Luiz Carlos Anastácio é regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Voto contra do vereador João Alberto Minaré. Aprovado o pedido de vistas do vereador Luiz Carlos Anastácio. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pela inconstitucionalidade do projeto de lei complementar número 04/2007, de autoria do vereador André Luiz Rezec, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de hidrômetros em cada unidade autônoma dos condomínios em geral e dá outras providências. Com vista ao vereador Otávio Alves Garcia, que elaborou o parecer pela normal tramitação. Está em discussão o parecer do vereador Otávio Alves Garcia. Pela Comissão de Justiça e Redação. O que eu fiz aqui? Com a palavra o vereador André Luiz Rezec. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos honra com sua presença, senhores membros da imprensa, funcionários. Esse projeto de lei foi dado entrada na casa dia 15 de maio e o parecer e o jurídico dessa casa fez um parecer supostamente técnico, alegando que o projeto era inconstitucional porque determinaria custos para a prefeitura. Eu acho que, infelizmente, ele não observou muito o que diz o projeto de lei. Que o projeto de lei só determina que quem for construir uma casa, obrigatoriamente, algum condomínio, obrigatoriamente coloque no projeto o hidrômetro individual. Ele não gera nenhum custo para a prefeitura, o que é o motivo da suposta inconstitucionalidade, e muito menos entra em questões privativas da prefeitura. O mais interessante é que até eu fui alertado pelo próprio vereador Otávio, que é o líder do governo na casa, que existe um projeto de lei similar a esse em andamento na Assembleia Legislativa de São Paulo. Inclusive, ele havia consultado sobre esse projeto de lei. E o mais interessante de tudo é que existe realmente um projeto similar a esse
que deu entrada após esse na Assembleia Legislativa. E lá a Comissão de Constituição e Justiça deu parecer pela constitucionalidade. Então é interessante que a Assembleia Legislativa apura que o projeto é constitucional e em Barretos tente-se matar um projeto que simplesmente determina que os projetos que entrar de condomínios tenham hidrômetros individuais, que eu já vi até nessa casa uma briga entre vereadores para falar quem fez o primeiro requerimento ou quem não fez o requerimento, e de repente entra um projeto que não é um requerimento, é para resolver o problema daqui para frente, para não ter mais problema, e vem um parecer pela inconstitucionalidade. Eu acho que Barretos deve ter uma Constituição específica, né? Porque esse mesmo projeto na Assembleia Legislativa foi dado pela constitucionalidade e possivelmente vai ser aprovado na Assembleia Legislativa. Eu acho lastimável só que tente se matar um projeto usando a suposta inconstitucionalidade do projeto, sendo que projeto de igual teor na Assembleia Legislativa já passou pelo crivo da constitucionalidade. Eu só deixo aqui, quero lamentar o ocorrido. Por favor, vereador Kiko. Obrigado pela parte, vereador André. Senhores vereadores, boa noite. A alegação da Comissão de Justiça que é... Inconstitucional. Sim, a inconstitucionalidade se deve ao fato de mexer com verbas públicas. Exato. É isso. Mas isso é brincadeira. Né? Aí é brincadeira. Porque não é nada disso que está pretendendo o projeto, não é a prefeitura que vai ter que arcar com coisa nenhuma, como Vossa Excelência disse, não significará custo algum para os cofres públicos, e é um absurdo os senhores vereadores se basearem no parecer da comissão para nortearem seus próprios votos, porque nós estamos acabando de constatar, e acho que qualquer pessoa de bom senso aí vai entender, que a argumentação é irreal, é ilógica, é imponderável, né, porque ela não absorve e não abrange efetivamente aquilo que é inconstitucional, porque isso não é. Nós não estamos ingerindo em nenhum tipo de patrimônio público, em nenhum tipo de gasto público. Então, seria difícil dizer isso, porque a gente sabe já como é que são as cartas marcadas aqui na casa, mas seria de bom senso, pelo menos, que os vereadores revissem o posicionamento deles, principalmente a bancada de situação, para que esse projeto fosse aprovado exatamente para que aconteça a coisa que toda a Câmara disse que defendia, até como foi levantado por Vossa Excelência, né, a paternidade da criança aí foi invocada até por tantos e tantos vereadores. Seria ótimo que nós tivéssemos isso como lei e que não existisse mais esse tipo de situação que gera para alguns munícipes o desconforto muito grande de pagar e ter as suas contas cortadas. Se está isolado, se cada um tem seu próprio hidrômetro, o problema passa a ser dele, como de qualquer outro munícipe em qualquer outro lugar da cidade. Agora, é lamentável que o parecer da Comissão de Justiça seja pela inconstitucionalidade, ela sim, inconstitucional, porque ela emitiu um parecer baseado em sofismas, em dados errôneos, e está querendo fazer isso valer como afirmativo do projeto. Obrigado. Inclusive, vereador, que ele juntou um acordo ao Tribunal de Justiça, que até está grifado aqui. Posto que se institui a obrigatoriedade da instalação de hidrômetro em cada uma das unidades habitacionais de prédio de apartamentos. Quer dizer, esse projeto, que aqui sim, desse acórdão, foi julgado inconstitucional, ele prevê que a prefeitura instalaria em todas as unidades já existentes. E daí sim é inconstitucional, porque vai estar pegando verba pública para gastar no apartamento de um morador. E assim, aí sim é inconstitucionalidade flagrante. E é esse o teor do acórdão, que foi juntado aqui de uma ação direta de inconstitucionalidade do município de São Paulo. Agora, em hipótese alguma, essa lei vê a mesma coisa. Simplesmente, ela determina que, quando for apresentar o projeto, no projeto já preveja um hidrômetro para cada morador. E torna a dizer, projeto de igual teor, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, estando pela constitucionalidade do projeto. Então, eu só quero dizer que, se for rejeitado, lamentar. Pois não, vereador. Vereador, ficaria por conta do munícipe a instalação desse hidrômetro?
a despesa da instalação por Não. conta do munícipe? Não. O projeto determina que as construções que forem feitas daqui para frente, a hora que for aprovar o projeto, quem for pedir a aprovação do projeto já determine no projeto que seja feita a instalação individual. Não se aprova o projeto com um hidrômetro só. É isso que o projeto determina. Logo da instalação, o proprietário vai pagar por esse hidrômetro? Não, porque quando for construir, já é obrigado a construir de forma individual. Os que já têm, nós não podemos mexer no que já tem. Ele só determina que os novos condomínios que forem feitos já esteja no projeto com o hidrômetro individual, para que não haja mais o problema daqui para frente. André, uma parte. Pois não, Inclusive, André, a Secretaria da Habitação e o CDHU, voltou? Em todos os conjuntos que eles estão fazendo, já estão construindo com hidrômetro. E isso vai acontecer aqui em Barretos, no Milton Siqueira Sopa, no Faleiros. Está acontecendo. Já foi. No Milton Siqueira Sopa ainda não. Tá? Então, eu acho que o teu projeto, ele vem fazer com que resolveria o problema daquelas pessoas que entram no condomínio com hidrômetro só e acontece todo aquele transtorno no pagamento da água nas residências. Então, seria bom que fosse aprovado o projeto para eliminar de vez aquela questão de problema na questão da água, que sempre, vereador, acontece, principalmente cortar água por causa que um não pagou, um do condomínio não pagou, os restantes, todo, Carlão, acaba sendo prejudicado. Eu até agradeço. Só um minutinho, Lilico. Eu agradeço a parte do Paçoca para dizer o seguinte: realmente, o CDHU já adotou isso como regra. Só que pode vir um particular e construir um condomínio com um hidrômetro só. E a partir da aprovação desse projeto, fica proibido essa prática no município. Então, realmente, do CDHU, agora quem vai... Só um minutinho, Arupinho. Lilico. Eu pediria ao vereador André e também ao presidente da casa, que eu gostaria de pedir vista por mais uma semana desse projeto, que fosse encaminhado novamente para o setor jurídico da casa. Já que ele coloca um acordo dentro do processo, aonde é que tem julgado já, onde já foi feito, exigir que seja feito, é uma coisa. Mas do André não, é os futuros projetos que seja feito mediante a isso que o André está querendo colocar. Que a gente mandasse de novo para o jurídico e ele ou revesse o seu posicionamento ou a gente voltasse para casa e visse o que a gente ia votar. O pedido do vereador Lilico é regimental, está em discussão, em votação. Desculpa, vereadora Andressa. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento de vistas do vereador Lilico. Desculpa, interrompi, vereador André. Para encaminhar para o justificativa de voto do vereador Olímpio Jorge Nabem. Caro presidente, colega, gostaria que o André estivesse aqui para poder estar ouvindo as minhas explicações. Eu quero dizer o seguinte: esse projeto está esbarrando realmente no parecer jurídico da Câmara pela inconstitucionalidade. Nós sabemos da ideia, mas nós temos que atender a um departamento que cuida da parte jurídica, que é o jurídico da Câmara. Com relação, ele falou dos condomínios, o Paçoca também questionou, lá no Newton